Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Naquela manhã do dia 30 de junho de 2002, ao sairmos nas ruas, parecíamos sentir uma aura diferente. Todos os problemas obviamente não deixaram de existir, mas naquele instante, o semblante de todos parecia mais alegre que o normal. Afinal, a seleção brasileira pela quinta vez conquistava a glória máxima do futebol. Foi a última vez que nós, apaixonados por esse esporte, pudemos bater no peito e dizer: somos os melhores, chupa Oliver Kahn. E como isso foi bom. 20 anos se passaram e até aqui ainda esperamos por ver isso novamente, ou até mesmo pela primeira vez, pois muitos que estão assistindo o vídeo sequer eram nascidos em 2002, portanto não puderam ter essa sensação. Neste ano, para a Copa de 2022 no Catar, o Brasil aparece entre os candidatos ao título, muito graças ao sólido trabalho feito por Tite, comissão e jogadores. Óbvio que existem críticas e também houveram momentos de incerteza, como a derrota para a Argentina na última Copa América, mas é inegável que a seleção chega bem preparada, tendo em vista todos os resultados que alcançou e a melhor campanha na história das eliminatórias sul-americanas. Se vai ganhar, aí já é outra história. E voltando 20 minutos no tempo, muitos devem imaginar que para a Copa de 2002 foi bem parecido, afinal, olha para aquele time. Marcos no gol, com Dida e Rogério Ceni no banco, Cafu e Roberto Carlos no ápice de sua forma, o menino Kaká despontando no São Paulo, na frente um trio que era sacanagem, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Isso sem contar com coadjuvantes como Lúcio, Roque Júnior, Gilberto Silva, Edmilson, Kleberson e companhia. Não tem como imaginar que um time tão recheado de craques não chegaria em uma Copa como a grande favorita. Ou será que tem? 4 anos antes dessa glória, o Brasil chegava à final de 98 como grande favorito, ainda que enfrentando os donos da casa, a confiança para a conquista daquele penta era enorme. Mas a história daquela partida todos nós sabemos. Convulsão de Ronaldo, atletas preocupados e confusos em campo. Derrota humilhante para a França e um show particular de Zidane. Para o novo ciclo de 2002, a melhor opção para assumir o cargo de treinador parecia muito clara. Vanderlei Luxemburgo vivia um dos melhores momentos de sua carreira. Sob o comando do Palmeiras, posteriormente do Corinthians, montou equipes vencedoras, conquistando 2 brasileiros com os Alviverdes e o Nacional de 98 com o Timão. Sua experiência comandando craques nessas equipes e as habilidades táticas que demonstrava à beira do campo o credenciou como a escolha perfeita para assumir o cargo naquele momento. E o seu início de trajetória comandando a seleção provou isso. Na Copa América de 1999, primeiro torneio após decepção de 98, o Brasil sobrou em campo. Foi ali que vimos o famoso "olha o que ele fez, olha o que ele fez" de Galvão Bueno ao descrever o que Ronaldinho Gaúcho fazia em seu primeiro gol pela seleção no 7-0 contra a Venezuela. Com 100% de aproveitamento durante o torneio, o Brasil foi batendo adversário por adversário, até o 3-0 contra o Uruguai na final. Ronaldo, Rivaldo, Alex, Emerson e tantos outros craques desfilaram em campo na conquista do título. Era o início perfeito para aquela preparação. Porém, o primeiro baque veio no mesmo ano, na Copa das Confederações. A derrota por 4-3 para o México na final, os donos da casa, deu uma abalada. Mas o que cagou realmente o rolê de Lucha na seleção foram os péssimos resultados no começo das eliminatórias e nas Olimpíadas. E não menos importantes, as polêmicas extracampo. Alguns tropeços e vitórias suadas em casa ainda nas primeiras rodadas das eliminatórias, começou a surgir a desconfiança. Mas a vitória por 3-1 contra a Argentina no Morumbi, com o brilho de Alex e Ronaldinho Gaúcho, deu uma aliviada para o trabalho de Lucha. No jogo seguinte, 3-0 para o Chile em Santiago, com um show de Zamorano e Salas. Ali o treinador foi extremamente questionado, mas a vitória por 5-0 contra a Bolívia logo depois, com o brilho especial do baixinho, acabou lhe rendendo uma sobrevida para treinar a seleção nas Olimpíadas de Sydney. Nos Jogos da Austrália, a derrota no já extinto gol de ouro para Camarões nas quartas de final acabou recaindo toda para Luxemburgo. Somado isso à campanha inconsistente nas eliminatórias e as acusações de sonegação de impostos e interferências em negociações de atletas que eram investigadas em CPI, fez com que o trabalho do nosso Pofechô se tornasse insustentável àquela altura e Luxemburgo foi mandado embora.
Para o seu lugar, a CBF decidiu que era hora de uma mudança radical, e para isso, elegeu Emerson Leão para a função, que na época vinha de bom trabalho no esporte, levando o clube pernambucano até as quartas de final da Copa João Avelange. Em suas primeiras partidas, não foi o técnico. O auxiliar Candinho acabou por comandar a seleção na vitória contra a Venezuela pelas eliminatórias. No jogo seguinte, contra a Colômbia, Leão ficou nas tribunas, e dali viu a torcida se revoltar com o empate e arremessar bandeirinhas no gramado na reta final da partida. A indignação só foi acalmada graças a um gol salvador de Roque Júnior aos 48 do segundo tempo. Na estreia de Leão à beira do campo, mais uma derrota naquela campanha, 1-0 contra o Equador fora de casa, seguido de um empate em casa contra a fraquíssima seleção peruana. Se tivesse Twitter na época, veríamos com certeza nos trends a hashtag #VoltaCandinho. Sua cabeça dura ao barrar craques como Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo da seleção, aliada à insistência de Leão com jogadores no mínimo questionáveis, começou a cavar a própria cova do técnico. A mais notória dessas insistências foi Leomar, volante do Sport. Anos depois, o ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, afirmou em entrevista à rádio Transamérica que pagou a um lobista para que o atleta fosse convocado para a seleção. Após investigação, não ficou comprovado que o treinador recebeu diretamente algum dinheiro para convocá-lo. A pá de cal para a demissão de Leão veio na Copa das Confederações de 2001. Sem poder contar com craques de grandes times que atuavam no Brasil, por um acordo entre clubes e CBF, a seleção viajou para o torneio preparatório da Copa do Mundo com uma equipe irreconhecível. Leomar, Robert, Carlos Miguel e Leandro Amaral são alguns exemplos de jogadores que entraram em campo na eliminação para a França nas semifinais. Na decisão do terceiro lugar, uma inédita derrota na história da seleção, 1-0 para a Austrália. Após tomarmos mais essa salsichada na cara, a demissão de Emerson Leão veio ainda no aeroporto de Narita, no Japão. Faltando um ano para o Mundial, o Brasil já ia para o seu terceiro treinador e, se contarmos o interino Candinho, o quarto. Se para muitos técnicos assumir uma seleção brasileira era um sonho, naquela altura parecia ser um pesadelo. Torcida e imprensa eram cruéis das críticas, e a situação era de extrema urgência. Precisávamos ao menos nos classificar para a Copa. E em meio a esse cenário apocalíptico, foi anunciado Luiz Felipe Scolari como mais novo técnico da Amarelinha. Felipão vinha de recente sucesso no Palmeiras, onde pela primeira vez os alviverdes conquistaram a Libertadores da América em 99. Após vencer o torneio Sul-Minas pelo Cruzeiro, recebeu o convite para assumir a seleção e a bronca de arrumar aquele time. Em sua estreia, tinha pela frente o Uruguai no Estádio Centenário, e mesmo contando com o retorno de Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo, e apostando ainda na permanência de Romário no centro de ataque, não conseguiu ser páreo para a seleção uruguaia, 1-0 para a Celeste. Foi a última partida competitiva do baixinho na história da seleção. Existem duas versões para que nunca mais Felipão tenha chamado Romário. A primeira é que Romário teria pedido um afastamento da seleção antes da disputa da Copa América, para realizar uma cirurgia no olho, mas logo depois acabou jogando pelo Vasco em amistosos. A segunda versão vem da língua solta de Vampeta. Na versão do volante, Romário teria fugido da concentração para, digamos, cortejar uma aeromoça antes da partida contra o Uruguai pelas eliminatórias. Seja qual delas for verdade, o fato é que, apesar de todo o clamor popular, Romário nunca mais foi convocado por Felipão, voltando a vestir a amarelinha somente em sua despedida da seleção, lá em 2005 no amistoso contra a Guatemala. Mas voltando para a sequência de Felipão, um vexame histórico o aguardava. Ainda não estamos falando do 7-1, e sim da Copa América de 2001. Com um time bastante diferente do que veríamos na Copa no ano seguinte, ainda que alguns nomes permanecessem, a seleção lutou muito para arrancar uma classificação na fase de grupos. E no primeiro confronto mata-mata contra a modesta Honduras, tomamos uma piaba de 2-0, com direito a gol contra de Belete, resultando em uma das mais vexatórias eliminações do Brasil na sua história. A vitória contra o Paraguai pelas eliminatórias no Estádio Olímpico conseguiu apaziguar um pouco as coisas, mas as oscilações da seleção continuavam. No jogo seguinte, 2-1 para a Argentina, com inúmeros pedidos para a volta de Romário. Naquele momento, Ronaldo Fenômeno ainda se encontrava em fase final de recuperação após duas gravíssimas lesões no joelho. Lesões que muitos diziam na época que ele jamais voltaria a jogar em alto nível. Em entrevista ao Lance, o já mencionado língua solta do Vampeta disse, abre aspas, o Felipão chamou o Emerson, Cafu, Roberto Carlos e o Rivaldo e falou,
Vou esperar o Ronaldo recuperar. Não chamo mais o baixinho e conto com vocês. Fecha aspas. Nesse clima bacana, a seleção seguiu com o objetivo de se classificar para a Copa. Nas rodadas seguintes, uma vitória contra o Chile em casa e outra derrota para a Bolívia fora. Naquela altura, eram 27 pontos nas eliminatórias, com Uruguai, Paraguai, Colômbia e Brasil brigando entre si pelas 2 vagas diretas que sobravam, mais a repescagem. O Brasil foi para a última rodada das eliminatórias precisando vencer. O jogo seria contra a Venezuela em casa, e para o bem da saúde de todos que viram aquele jogo, o resultado veio, com 2 gols de Luizão, um deles inclusive de bicicleta e outro de Rivaldo. A seleção proporcionou um respiro de alívio coletivo para todos que assistiram aquela partida. 3-0 contra a Venezuela e finalmente estávamos garantidos para a próxima Copa. Falando sobre a preparação e o início do Mundial, em entrevista ao Lance, Rivaldo disse, abre aspas, foi uma preparação difícil. Nem a torcida, nem a imprensa brasileira confiavam no que iria acontecer na Copa do Mundo. Muitas pessoas não confiavam. Houve troca de treinador, nos classificamos no último jogo contra a Venezuela, foi um momento difícil. Teve Luxemburgo, Candinho, Leão, outros treinadores e no final chegou o Felipão e fomos lá para a Copa do Mundo. Fecha aspas. Enfim, classificados, era hora de convocar os 23 jogadores. O clamor popular por Romário, que desandava a fazer gols pelo Vasco, era esperado, mas ainda assim, Felipão manteve seus princípios. Não convocou o baixinho para desespero de muitos, apostando fielmente que Ronaldo estaria recuperado e pronto para aquela Copa. Além da não convocação do craque do Vasco, outras ausências como a de Alex e de Djalminha foram questionadas. A seleção brasileira definitivamente não se encontrava em um clima fácil, ainda que às vésperas de um Mundial. E fora os questionamentos de ausências na convocação, sobravam outras dúvidas entre torcedores e imprensa. Ronaldo não jogava há anos por conta de suas lesões. Qual seria a forma em que ele se encontraria no Mundial? Rivaldo, outro craque e aposta de Felipão, não vinha de boa temporada no Barcelona, ficando de fora em vários jogos na reta final da temporada. Ronaldinho Gaúcho titular? Óbvio que vimos ele brilhar no Grêmio, mas agora se encontrava jogando no PSG, em jogos que muitos por aqui não tinham acesso na época. Para piorar a situação, Emerson, um dos pilares do time e capitão da seleção, teve uma lesão às vésperas da estreia, sendo Ricardinho convocado para o seu lugar. E após todos esses percalços e dúvidas, se iniciou a trajetória da seleção brasileira para o Penta. O restante da história já é bem conhecida. Seja da estreia nervosa contra a Turquia, as vitórias mais tranquilas contra a China e Costa Rica. Pouco a pouco, a família escolar ganhou forma. Contra a Bélgica nas oitavas, veio talvez o jogo mais difícil daquela Copa. Mas o brilho de Marcos, Kleberson, Rivaldo e Ronaldo nos fizeram prosseguir. E o que dizer do que Ronaldinho Gaúcho fez contra a Inglaterra nas quartas? Era o jogo em que todos falavam que dali sairia o campeão, e saiu mesmo. O bruxo não só fez uma lendária jogada que acabaria resultando no empate com uma chapada de Rivaldo, como fez um gol histórico de falta, surpreendendo o adiantado Seaman. E ainda por fim, ainda acabaria expulso. O cara realmente fez de tudo naquele jogo. E nas semifinais, hein? Aquele topete do Fenômeno foi icônico. Falem do meu topete, mas por favor, não me pergunte de lesões. Foi a forma que Ronaldo conseguiu encontrar para driblar todas as perguntas, já que dentro de campo parecia ser mais fácil para ele lidar com os adversários do que com a imprensa. E Ronaldo, com um gol de bico, reverenciando até ironicamente o não convocado Romário, Ronaldo nos colocou na decisão. E na final? Ah, ali foi mágico. 2 gols de Ronaldo no segundo tempo. E ao fim do jogo, ao sair de casa, pudemos sentir que o clima era diferente. O semblante das pessoas era muito mais leve. Parecia existir uma alegria coletiva no ar. E todos nós sabíamos o porquê. A preparação com certeza foi uma merda, mas o resultado foi o melhor possível. Agora em 2022, vamos torcer para que a história se repita, ainda que na parte da preparação estejamos muito melhor do que foi a conturbada preparação de 2002.